Hoje é dia de listarmos as 5 melhores novelas do SBT. Isso mesmo, vamos visitar as novelas do Silvio Santos, do SBT, da antiga TVS. Você gosta das novelas do SBT? Acompanha fielmente? Você já tem o seu top 5? Então compartilhe o seu top 5 aqui comigo nos comentários, porque você vai conhecer hoje o top 5 de melhores novelas do SBT segundo o canal Olic. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. Hoje para falarmos do SBT, essa emissora tão querida, a emissora que os brasileiros se apaixonaram desde que ela começou lá nos anos 80. Novela não é o forte do SBT, mas na dramaturgia do SBT tem muita coisa boa, e é elas que nós vamos listar hoje aqui. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar o like feliz e contente, porque esse like vai ajudar o nosso conteúdo a chegar aonde? A mais pessoas. O SBT começou a produzir novelas brasileiras na primeira metade da década de 80, mas ela se consolidou mesmo e voltou com força total a partir de 1994. E de lá para cá ela teve várias fases de novelas com textos genuinamente brasileiros, fase de novelas adaptadas de textos vindo de fora e também fases de novelas infantis, que é a atual fase do SBT. Eu vou listar as 5 melhores novelas do SBT segundo o canal Olic, e lembrando que toda lista é muito pessoal, então essa nossa lista é a lista do canal Olic, não é uma verdade absoluta, então eu te convido a deixar o seu top 5 de melhores novelas do SBT aí na seção de comentários, e o seu top 5 tem o mesmo valor do nosso aqui. E vamos interagir e conversar sobre. Mais uma observação, eu vou listar 5 novelas e depois no final eu vou listar mais algumas outras novelas que também foram muito boas no SBT, mas não ficaram no top 5, ok? E a quinta colocada é Canavial de Paixões, uma novela de 2003. É uma adaptação, o texto original é de Caridade Bravo Adams, e foi traduzido por Henrique Zambelli e Simone Boer. Passou entre o dia 13 de outubro de 2003 e terminou no dia 13 de março de 2004, com 118 capítulos. Ela passou originalmente no SBT às 20h30. Dessa novela eu lembro muito do tema de abertura cantado pelo Moacir Franco. Ele que cantava a música da abertura e era muito bonita, eu acho muito bonita aquela música, a voz do Moacir Franco também ficou muito bem, casou, e eu acho que é uma coisa marcante de Canavial de Paixões. O SBT traduziu muitos textos, adaptou muitos textos mexicanos, mas Canavial de Paixões foi muito bem sucedida, foi uma das primeiras novelas que o SBT traduziu, adaptou para o nosso idioma, fez sucesso e é a nossa quinta colocada aqui de melhores novelas do SBT de todos os tempos. Além da qualidade do texto, que ficou muito bom, a adaptação ficou boa, o elenco se saiu muito bem, e com isso a audiência na Grande São Paulo foi de 21 pontos. Canavial de Paixões já teve 3 reprises até hoje, em 2005, 2010 e 2012. Você já viu Canavial de Paixões? Gosta dessa novela? Então me conta aí nos comentários qual é a trama que você mais gostava em Canavial de Paixões. Vamos agora conhecer a quarta melhor novela do SBT de todos os tempos. Estou falando de As Pupilas do Senhor Reitor, de 1994. É uma novela de Lauro César Muniz, baseado no romance homônimo de Júlio Diniz. Engraçado que o Lauro César Muniz, em 94, era contratado da Globo, mas enfim, tem essa adaptação feita no SBT no ano de 94. Esse remake das Pupilas do Senhor Reitor, porque essa novela já tinha sido produzida antes. Essa versão do SBT começou no dia 6 de dezembro de 1994 e terminou no dia 8 de julho de 1995 com 185 capítulos e passou no SBT às 19 horas. Você lembra dessa novela? Gostava de As Pupilas do Senhor Reitor? Ou não gostava? Ficou surpreso com ela aqui na nossa lista? Eu acredito que se você viu, você gostou e concorda de As Pupilas do Senhor Reitor, está aqui na nossa lista. Como eu já disse, essa novela é um remake de uma outra novela que o Lauro César Muniz tinha escrito para a TV Tupi entre os anos de 1970 e 71.
As Pupilas do Senhor Reitor teve o desafio de substituir um grande sucesso do SBT que foi Éramos Seis. E ela não fez feio, tanto em qualidade como em audiência. Inclusive manteve a audiência e a qualidade também. E o SBT não economizou para contratar grandes atores, tanto que o elenco era fenomenal. Eu vou ler agora os nomes. Ó. Juca de Oliveira era o Senhor Reitor, a Débora Bloch era a Gilda, a Luciana Braga era a Clara, o Eduardo Moscovis era o Daniel. Inclusive o Du Moscov estava começando a carreira nessa época. E também tínhamos o Tuca Andrade fazendo o Pedro, e também o Elias Glazer, nossa, o saudoso Elias Glazer, né? Ele fazia o seu José. Ai, que elenco bacana, né? E só de falar do Elias Glazer já me deu uma saudadezinha dele. E aí, conta pra mim, você assistiu As Pupilas do Senhor Reitor? Lembra dessa novela? Agora chegamos ao pódio, as 3 melhores novelas do SBT de todos os tempos. Momentos de tensão. E vamos à terceira colocada. Estou falando de Carrossel, de 2012, uma novela adaptada por Iris Abravanel. Ela é adaptada de um original argentino dos anos 60, de 1960, que depois teve uma versão mexicana em 1989, depois essa nossa brasileira no ano de 2012. Inclusive essa versão mexicana de 1989 fez o maior sucesso aqui no Brasil em 1991. Você lembra? Foi um fenômeno aqui. Deu um trabalhão danado para a Globo, quando na época estava passando O Dono do Mundo. Essa versão de 2012 de Carrossel passou entre o dia 21 de maio de 2012 e terminou no dia 26 de julho de 2013, com 310 capítulos e passou às 20h30 no SBT. Eu arrisco a dizer que essa versão de Carrossel só não fez mais sucesso do que a versão mexicana que eu falei que passou em 91. Mas essa versão de 2012, produzida pelo SBT, não fez feio, fez muito sucesso com o público-alvo, que é infanto-juvenil, né, as crianças principalmente. Inclusive foi muito lucrativo para o SBT, que teve vários produtos relacionados à novela sendo comercializados. E Carrossel conta o quê? A história dos alunos da Escola Mundial, né? A professores, a direção e principalmente os alunos, as crianças, né? E cada um tem uma característica, tem uma personalidade e tem o seu carinho e o seu público, que uns gostam mais de um, outros gostam mais de outro. Da Maria Joaquina acho que quase ninguém gostava, né? A gente gostava mesmo era do Cirilo, né? Ai, coitadinho, sofria tanto na mão da Maria Joaquina. E a novela deu frutos, viu? Além dos 310 capítulos, uma novela longa, né? Ainda rendeu A Patrulha Salvadora, que foi uma série feita depois que terminou a novela. Tiveram 4 temporadas essa série A Patrulha Salvadora. E essas 4 temporadas aconteceram entre 2014 e 2015. Rendeu também 2 filmes, uma versão em desenho animado, veja você, até desenho animado. Shows pelo Brasil inteiro, que afinal de contas todo mundo queria ver a galerinha do Carrossel cantando pelas cidades afora no Brasil. Rendeu um musical, um teatro musical. E também no ano de 2013 um programa infantil que passava às 18h30. Tinha as crianças do Carrossel que interagiam com a câmera, né, conversavam com o público e chamava desenho animado. Bem a pegada dos programas infantis, né? E Carrossel teve até hoje 4 reprises, na verdade quase 4 reprises, porque a primeira reprise, que aconteceu em 2013, alguns dias depois que terminou os capítulos inéditos, o SBT colocou uma reprise no ar e não deu certo. Depois de 15 capítulos eles tiraram e falaram, daqui a um tempo a gente coloca de novo, porque a audiência estava pouca. Coisas do SBT, né? Aí depois ela voltou em 2015, aí sim passou entre 2015 e 2016, aí foi uma temporada longa. Depois ela voltou também em 2018 e a última vez foi em 2022. Que também foi bem picotada essa última versão que colocaram em 2022. Começou, foi de repente tiraram. Fizeram um resumão e tiraram a novela rapidinho. Vamos agora conhecer a segunda colocada, a segunda melhor novela do SBT segundo o canal Olic. Estou falando de Chiquititas, de 1997. Aquela primeira versão de Chiquititas feita com atores brasileiros. Apesar de que essa versão foi gravada lá na Argentina, mas era com atores brasileiros. Essa primeira versão de Chiquititas, lá de 97, tiveram 5 temporadas, mas foram as 2 primeiras temporadas que ganharam o título de segunda melhor novela do SBT. Porque depois, a partir da terceira, ela meio que se perdeu um pouco. Inclusive, perdeu muita audiência com o passar do tempo. Mas as 2 primeiras temporadas garantiram o segundo lugar de melhor novela de todos os tempos do SBT.
Essas duas primeiras temporadas passaram entre os anos de 1997 e 1998. Começou precisamente no dia 28 de julho de 97 e terminou no dia 25 de dezembro de 98. Contando as 3 temporadas, foram ao todo 807 capítulos. Parecia que não ia acabar mais, né? Talvez seja por isso que foi perdendo qualidade, né? Chiquititas é um texto argentino, escrito por Gustavo Barros, Patrícia Maldonado e Cris Moreno. E foi adaptada aqui no Brasil por Caio de Andrade. A novela virou uma febre no Brasil, vendeu muitos CDs, inclusive foi recorde de venda de CDs. Foram 6 CDs ao todo da toda a trajetória da novela, e toda vez que lançava um CD, naquela época vendia muito CD, então era recorde de venda. Inclusive o primeiro, de 1997, vendeu 1.200.000 cópias. Imagina só, hoje em dia nem se vende mais CD, né? É tudo digital, acabou a venda de CD. Agora é medido o sucesso de um produto musical com views na internet, né? Chiquititas conta a história de umas crianças que estão no orfanato, mas o que marcou mesmo é que aquela novela tinha muitos clipes, né? Cantado e dançado pelas crianças, né? E os clipes das crianças dançando viram uma febre. As meninas, principalmente, os meninos também, queriam tudo dançar igual as Chiquititas. Era uma loucura. Você era criança na época de Chiquititas 97? Assistia, acompanhava, tentava imitar as coreografias? Conta pra mim nos comentários. Tivemos outra versão de Chiquititas gravada aqui no Brasil em 2013, mas eu considero essa versão de 97 de maior sucesso. Não que a de 2013 também não fez sucesso, mas comparando entre as duas, a de 97 eu acredito que fez muito mais sucesso, porque também era mais novidade naquela época, né? Essa outra versão de 2013 foi adaptada por quem? Iris Abravanel, né? Que depois, lá para meados dos anos 2000, a Iris começou a adaptar os textos e o SBT não contratou mais autores, adaptadores, né? Tudo Iris Abravanel. Tá certo, Silvio, né? Economizar, já tinha uma pessoa em casa para fazer aquilo. Para que contratar de fora se a gente tem em casa? Na verdade, ela também tem um grupo de colaboradores que ajuda bem e está dando certo. Nessa Chiquititas de 97, teve alguns atores assim que depois se destacaram, ficaram famosos, né? Como o Bruno Galhaço. Não sei se foi o primeiro trabalho dele como ator, mas ele estava lá em Chiquititas de 97. Ele era o Rodrigo. Você lembra do Bruno Galhaço sendo o Rodrigo lá em Chiquititas de 97? Conta pra mim aí. Outras duas atrizes que se destacaram lá em 97 em Chiquititas, que depois teve uma carreira promissora, foi a Fernanda Souza, que fez a Milly. Inclusive ela é a eterna Milly, né? Porque foi o primeiro grande sucesso dela. E a outra foi Carla Dias, né? Que depois foi pra Globo, participou da novela O Clone, foi pro BBB. Mas em Chiquititas ela fazia a Maria. Carla Dias. Você lembra dela em Chiquititas? Ah, deve lembrar, né? Quem assistiu Chiquititas lembra de todos esses detalhes, bem, até mais do que eu. Outro destaque dessa novela é a Flávia Monteiro, que fazia a Carol. Ela que meio que amarrava a história, né? Era importantíssimo para o sucesso e para a dinâmica da novela. Mas uma coisa que eu não entendi, pelo que eu pesquisei, essa versão de Chiquititas só teve uma única reprise. Como assim? Só uma reprise? Foi entre os anos de 2004 e 2005. Às 18h30. Por que só essa vez? Será que perderam os direitos pelo texto? Não entendi. Se alguém souber, me conta aí, porque que só teve uma reprise. Aí alguém me responde, porque o Silvio só quis colocar uma vez, né? Tá bom. Agora nós vamos conhecer a primeira colocada, a melhor novela de todos os tempos do SBT. Essa eu não tenho dúvida, pelo menos para mim. Eu não fiquei assim oscilando entre qual eu ia colocar em primeiro. Eu tinha certeza desde o início que eu comecei essa lista que a primeira colocada seria Éramos Seis, de 1994. Essa novela com certeza é uma novela fora da curva. É um sucesso que o SBT gostaria de ter todos os anos depois, porque além de sucesso de crítica, ela também teve sucesso de público, com boa audiência, boa repercussão. Então, a novela perfeita. Uma pena que a coisa não se consolidou e não continuou. Mas, enfim, pelo menos o SBT tem em sua história esse grande clássico que é Éramos Seis. Talvez a melhor versão dessa novela, porque Éramos Seis tem várias versões, vários remakes, mas talvez essa seja a mais exitosa de todas. Éramos Seis é uma novela de Silvio de Abreu e Rubens Azevedo Filho. Eles adaptaram essa novela do romance de José Maria Dupré. Essa produção de Éramos Seis no SBT estreou no dia 9 de maio e terminou no dia 5 de dezembro de 1994. Ela teve 180 capítulos e passou no horário das 19h45.
Éramos Seis, todo mundo sabe, conta a história da Lola, né? A trajetória de vida de Lola, do marido e dos filhos. Na verdade é a história de Lola, do marido e de 4 filhos, né? Por isso que Éramos Seis. A novela conta uma saga da família, né? A Lola e os seus conflitos, sofrimentos. Vai sendo contada a história da família por vários anos. Então a família vai se modificando, vai tendo suas perdas, seus sofrimentos, suas angústias. E aí a gente vai conhecendo e vai se emocionando com essa trajetória de Lola e família. Éramos Seis teve vários remakes, várias versões. Inclusive teve versões de Éramos Seis de uma época que as novelas não eram nem diárias, passava 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, capítulos pequenos. Inclusive dessa fase teve uma versão em 58 e outra em 60. A primeira versão de Éramos Seis diária foi em 1967 na TV Tupi. Depois a Tupi fez uma outra versão em 1977, essa sim fez muito sucesso, e temos imagens na internet dessa versão de 1977. Aí depois tivemos essa versão de 94 do SBT, e a última adaptação, o último remake dessa obra foi em 2019 na Globo, que passou no horário das 18 horas. Bem, as 3 mais conhecidas é a versão de 77 da Tupi, de 94 do SBT e de 2019 da Globo. E a novela foi muito premiada, ganhou o troféu de melhor novela de 1994 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, e também o troféu Imprensa de melhor novela de 94. E atores também foram premiados na novela. A Irene Ravache, por exemplo, ganhou melhor atriz pela APCA e pelo troféu Imprensa, e o Tarcísio Filho ganhou o troféu APCA de melhor ator coadjuvante de 1994. Ou seja, a novela agradou muito, tanto o público quanto a crítica. Realmente a novela é um primor, uma pena que não dá para assistir mais porque o SBT perdeu os direitos sobre o texto e ele só tem as fitas lá, mas não pode passar. Uma pena que vai ficar lá, guardadinhos, sei lá até quando, talvez nunca poderemos mais rever essa versão de 94 do SBT de Éramos Seis. Antes do SBT perder os direitos sobre o texto, ela teve uma reprise no SBT no ano de 2001. Bem, pessoal, essas foram as 5 melhores novelas de todos os tempos do SBT, mas eu comentei lá no começo do vídeo que eu ia listar algumas outras novelas que também foram boas, mas não couberam no top 5. Vou citá-las agora. Esmeralda, de 2004, Fascinação, de 1998, Pérola Negra, também de 1998, As Aventuras de Poliana, de 2018 e Chiquititas, 2013. Bem, essas novelas também fizeram muito sucesso, mas não couberam no top 5 de melhores do SBT. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários qual novela que eu não citei aqui, que de repente você acha que, puxa vida, Edmar, como você não colocou essa novela aí? Coloca nos comentários, vamos interagir, vamos trocar ideia, porque ninguém é dono da verdade absoluta, né? Essas listas, esses top 5 ou top 10, é só mais pra gente trocar ideia e interagir. Mas a melhor novela de todos os tempos do SBT, segundo o canal Olic, é Éramos Seis. Você pensa diferente? Conta pra mim aí nos comentários, tá bom? E se você gosta dessa questão de listas, nós temos aqui no canal Olic várias listas de melhores novelas da Tupi, melhores novelas por década, de cada década você encontra aqui também, melhores novelas também da Manchete. Então, listas de novela é o que não falta aqui no canal Olic. Convido você a conferir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas listas, tá bom? Inclusive de melhor novela por década, eu vou deixar aqui no card uma playlist, que você já pode ir direto lá e ver todas elas. Bem, gente, esse era o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já vai dar aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal Olic, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho de notificações. E, é claro, o like feliz e contente, hein? Não esquece dele. E também temos aqui, ó, 2 sugestões de vídeo para você dar uma conferida, viu? Depois você confere lá. Gente, no mais, obrigado, valeu, um abraço e até mais. Tchau!